Voltamos com o programa Valor Humano na Rede Assim, a rádio mais informada. E esse programa é um oferecimento do Instituto Faz Bem. Instituto Faz Bem, amor por toda a vida. A rádio Assim, você sabe, está no celular, no rádio, na internet, com som e imagem. E hoje conversando aqui com Jorge Luiz Conde sobre as competências para o século XXI, as competências para a Revolução 4.0. Vamos começar a listar essas competências e bater um papo sobre elas, Jorge? Com certeza. A questão das mudanças, das evoluções, elas trouxeram desde a gente sair da situação eminentemente usar braço, né, força física, para uma situação onde agora eu tenho que usar principalmente meu capital intelectual. Para isso, o Fórum Econômico Mundial já trouxe uma série de competências que devem ser utilizadas, é só você acessar o fórum na internet, você tem isso fácil. Mas eu, na pesquisa que eu estou fazendo, Rafael, para esse novo trabalho que a gente pretende montar até o mês de agosto desse ano, que é as competências essenciais para o profissional do século XXI, nós estamos entre as inúmeras habilidades e competências, 6 que eu considero que são fundamentais. Sem elas, nós não teremos. É o kit de sobrevivência. Legal. Vou abrir ali e vou puxar. A primeira, vamos citar as 6 depois. Beleza, né, conforme você for nos questionando, a gente vai esmiuçando cada uma. Primeiro, a solução de problemas complexos. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, todo mundo vai precisar desenvolver uma coisa que hoje não é muito comum devido a essa banalização e a superficialidade com que nós trabalhamos as coisas, que é o pensamento crítico. Legal. Terceiro, a criatividade, que é a matéria-prima para a minha capacidade de inovar as coisas. Quarta situação, gestão de pessoas. Isso cria, inclusive, um aspecto dicotômico, né? Eu vou estar rodeado de máquinas, vou estar rodeado de tecnologia, mas quanto mais você entender de gente agora, melhor. A outra situação é você ter inteligência emocional, mas não naquele nível normal, uma inteligência emocional que permita você ter aí uma questão de poder suportar a situação a qualquer momento. E o sexto processo é a flexibilidade cognitiva. Olha só, então são 6 pontos que geram bastante curiosidade. Sim. O primeiro dele é a capacidade de gerenciar problemas complexos, Isso. né? Isso tem a ver com o tal do mundo VUCA? Tem tudo a ver com o tal do mundo VUCA. Para você que, por exemplo, está nos acompanhando, né, e não sabe ainda o que é o tal do mundo VUCA, o VUCA é um acróstico criado da língua inglesa. Se você traduzir para o português, nós temos aí a questão de que o mundo é volátil, né, ele é incerto, ele é complexo e ele tem toda uma situação atemporal aí para poder trabalhar. Nessa questão desse mundo, já que nós não temos mais tudo muito certo, 20, 30 anos atrás, Rafael, era muito simples a gente fazer as coisas. As receitas estavam todas postas à mesa. Verdade, né? Estava tudo ali. Você só entra na escola, estuda direitinho, entra no trabalho, fica nesse emprego pelo resto da vida, casa com a pessoa e pronto, a receita estava ali. Era só simples. seguiu. Agora, eu posso continuar fazendo isso? Posso, devo inclusive. Só que tem uma situação. Os problemas eles vão ser cada vez mais complexos, por quê? Nos últimos 2 séculos, principalmente, o ser humano, academicamente, ele foi treinado para enxergar dentro de quadradinhos. Então, separaram a ciência, separaram os estudos. Acontece, por exemplo, em qualquer estudo, por exemplo, no ensino superior, o aluno vai ter uma grade com tudo pré-definido. São disciplinas. São gestão de pessoas, isso. Logística, economia, tudo separado. Matemática, acabou isso aí na faculdade. Não, né? Isso não tem mais como ser. Nós vamos voltar a ter, por exemplo, o que era muito comum no ambiente das universidades europeias, por exemplo, 300, 400 anos atrás. E se nós retornarmos com a nossa máquina do tempo um pouco mais atrás, no limiar ali do pensamento que configurou toda a nossa base ocidental de pensamento, que é o Império Grego, você vai verificar que os grandes filósofos da antiguidade, eles trabalhavam as ciências naturais de modo linear. Então eu aprendia número, aprendia física, aprendia astronomia, aprendia artes, tudo dentro de um core currículo só. Verdade, faz sentido as coisas terem interdisciplinaridade. Exatamente. Essa questão que hoje é tão comum, né, principalmente nós que militamos no mundo universitário, sempre ouvimos isso, a tal da interdisciplinaridade. Mas não entrava na prática de jeito nenhum. De jeito nenhum. E agora não tem como não fazer. Agora não tem como fazer. Se nós continuarmos treinando as pessoas para pensar dentro daquilo que o americano, né, chama de pensar dentro da caixa, tem até o nosso bom e famoso jargão que é pensar fora da caixa. Não tem uma coisa assim? Legal. Hoje eu coloco para você o seguinte: você quer resolver problemas complexos? Vai ter na sua mão. Na sua mão direita, na sua mão esquerda, você vai olhar, ao mesmo tempo você tem uma situação que vai exigir seu conhecimento de número, seu conhecimento de mercado, seu conhecimento de logística, o seu conhecimento de pessoas, o seu conhecimento de globalização. Ou seja, se você não tiver a capacidade de trabalhar a interdisciplinaridade e talvez a multidisciplinaridade em algumas situações,
eu aconselho você a fazer o seguinte, não pense fora da caixa, jogue a caixa fora. E conecte tudo. Vamos para o segundo tópico. O segundo tópico é que você precisa ter um pensamento crítico. E aí é básico. Na última década, principalmente, nós tivemos uma carga gigantesca de informação à disposição do ser humano. Então, por exemplo, hoje eu tenho, se eu pegar, eu ainda faço isso, né, das antigas, eu ainda leio jornal, quase ninguém faz isso mais. Tem isso no teu bairro? Tem isso no meu bairro. Para você que não sabe o que é um jornal, né, é uma coisa de papel, onde tem as notícias, sabe o G1, o UOL, essas coisas? Então, antigamente nós tínhamos isso num papel. E a gente engolia isso como verdades, né? Engolia isso como verdades. Então, por exemplo, se eu pego um jornal Domingo, que é aquele jornal maior, porque ele tem um calhamaço assim devido aos classificados, por exemplo, eu leio ele inteiro, de cabo a rabo. Eu tenho mais informações do que um cara que viveu no século XIII, 33 anos. Então, imagina. Se eu não tiver pensamento crítico, o que acontece? Eu aceito tudo como se fosse verdade. Com o advento das mídias sociais, com o acesso massificado das pessoas aos mais diversos fornecedores de conteúdo e informação... Pontos de vista antagônicos. Tudo. E tal, né? Só que o que acontece hoje? Você está radicalizando os pensamentos das pessoas... Eu abraço um lado e seguro como um time. Ou seja, sabe aquela história do 880? É assim, se você gosta do verde, eu não posso gostar do verde. Se nós dois, eu gosto do amarelo, você gosta do verde, então nós temos que literalmente sair no braço, porque... Por que você gosta do verde, eu gosto do amarelo? Estamos perdendo a capacidade de aceitar a diversidade, apesar de todo mundo falar sobre diversidade, e o que é pior, estamos perdendo a capacidade de analisar as coisas do ponto de vista crítico. Isso é um problema sério. O pensamento crítico ele vai ser importante porque se nós estamos mediante uma nova realidade que não tem nenhum parâmetro em nenhuma outra era do ser humano dominando o planeta, então eu tenho que aprender a analisar as coisas de forma crítica, a expressar a situação de modo que eu consiga enxergar o todo. Volta ao grego, o holos, sabe, a visão sistêmica. E aí nós vamos voltar a ter isso. E aí conseguir ouvir também o ponto de vista do outro. Do outro, exatamente. Trilhamos 2 das 6 competências que o Jorge traz para a gente desse profissional do século XXI. A gente continua acompanhando essa trilha na volta do programa Valor Humano, da Rede Assim, a rádio mais informada.